A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais um Pode Crer, o podcast da família cristã. Hoje, nosso convidado especial é o meu amigo, também meu pai na fé, nosso irmão Jackson Douglas. Seja bem-vindo, meu irmão. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E hoje nós queremos falar com o seguinte tema: de perseguidor a um grande líder. O assunto hoje que a gente vai estar tratando é sobre Paulo. Queremos ler aqui um versículo rapidamente no livro de Atos. Queremos pedir que você abra sua Bíblia aí para estar lendo junto conosco. Atos, no capítulo número 9. E queremos estar lendo o versículo número 3. Que diz assim: mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Este versículo aí para a nossa meditação, que fala a respeito de um grande homem chamado Paulo, que depois seu nome foi mudado, era Saulo, depois foi mudado para Paulo, que a Bíblia diz, não é, meu irmão Jacques, que ele vivia perseguindo os crentes, não é assim? Paulo era um grande perseguidor. Saulo, na verdade, né, nome de origem dele, ele era, possamos dizer, foi um grande judeu. Um grande judeu, né? Oriundo da tribo de Benjamim. Saulo veio da tribo de Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim, né? Era benjamita. A exemplo do seu ancestral, digamos assim, Saul. Sim. Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que, digamos assim, por coincidência, tem o nome idêntico, porque Saulo e Saul são pronúncias diferentes do mesmo nome, do significado, né? E nós vemos que, se a gente for observar a divisão das tribos, por ocasião da rebeldia de Saul e por ocasião do desentendimento do seu filho Roboão com os líderes tribais das outras tribos, então ficou dividido o reino do sul do reino do norte. O reino do norte ficou com 10 tribos e o do sul ficou somente com 2, que foi justamente Judá e Benjamim. Israel ficou dividido assim. 2 tribos reais, porque de Judá partiu Davi, que foi o primeiro rei. No caso, segundo, né? O primeiro rei, sim. digamos assim, na tribo de Judá. Sim. E Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que era natural de Benjamim, filho de Quis, como nós sabemos, né? Então, eram 2 tribos de destaque em Israel. Não é isso? E curioso que eles possuíam destaque, mas não eram tribos sacerdotais. A única tribo sacerdotal era a tribo de Levi, não é? Que foi dividida depois como a tribo de Manassés e Efraim. Mas eles tinham um destaque, sempre tiveram um destaque, um poderio bélico e um poderio governamental, uma autoridade assim, entre as demais tribos, muito grande. Talvez por causa disso, Saulo tenha herdado essa veia de liderança, essa veia de querer empreender, de querer fazer, de querer liderar. Ele tinha isso com ele, Ele tinha isso, era como uma herança genética. É uma herança, como uma herança genética. E nós vemos que existia muitos judeus. Só de sacerdotes, nos tempos, digamos, de Zacarias, que foi o pai de João Batista, havia cerca de 18 mil. Só sacerdotes, não eram os descendentes da tribo de Levi, era só de sacerdotes. Entendeu? Sabemos que o trabalho no templo era feito por sorteio, era lançada sorte, pegava uma caixa, tirava o nome para ver quem ia fazer determinado trabalho em determinado dia, e isso poderia ocorrer uma, no máximo 2 vezes na vida de um sacerdote. Eu acredito que tinha poucas vezes ele tinha esse privilégio, né? Exatamente. Eu acredito que tinha sacerdote que passava a vida toda e não tinha uma escala para chegar ali, né? Então, só 18 mil eram sacerdotes, fora as outras tribos, isento as outras tribos, que se juntaram no reino, todos
ficaram ali no território de Israel e começaram a receber o nome patriótico de judeus, né? Então, mas a tribo de Benjamim se destacava quanto a isso. Então, Saulo ele sempre tinha esse ímpeto. Mesmo antes dele servir ao Senhor, ele já tinha esse ímpeto de querer fazer mais, de querer exercer liderança, né? Se destacar. Não é isso? Então, ele escrevendo aos Gálatas, ele explica que ele tinha uma dedicação tão grande no judaísmo, sendo ele fariseu, sendo ele um estudante de teologia na faculdade judaica, lá em Tarso, que ele se destacava já em muito sobre os da sua idade. É como um aluno que ele estuda numa determinada série, determinado ano, mas ele é diferenciado concernente aos outros colegas. Se destaca no meio. Ele se destaca. Ele tem como uma espécie de um QI, uma concentração, uma dedicação, uma habilidade muito além dos demais. Então ele era assim. Então, por ele se achar assim e por ele se dedicar tanto, ele começou a ser visado pela própria sociedade judaica. Ele começou a ser visado pelos próprios líderes judaicos da época. E a maior prova disso é que quando, na morte de Estevão, ele está presenciando, a Bíblia diz que ele deu seu voto, a Bíblia não diz que ele jogou alguma pedra, mas ele consentiu. E quando Estevão morre, que despem Estevão, colocam as roupas de Estevão aos pés dele. Era como que estivesse reconhecendo ele como uma autoridade ali. Era como se estivesse fazendo aquilo para mostrar a ele que ele era um líder, que ele era digno de receber aquilo. Então, daí por diante, nasce nele agora o desejo de não ser somente um líder religioso, um líder que fala a lei, que ensina a lei, mas de exercer alguma autoridade concernente àquele povo que estava se levantando, que para eles era uma seita, para poder eliminar aquela seita, aquela falsa religião, aqueles seguidores do Jesus que para eles eram mentirosos, como até hoje circula-se em Israel, entre os judeus ortodoxos, que Jesus nunca ressuscitou. A versão que conta é a versão que os sumos sacerdotes fizeram quando Jesus ressuscitou. Eles pagaram, subornaram os guardas e disseram: olha, vocês vão dizer que vieram discípulos dele quando vocês estavam dormindo, e levaram o corpo. Pagaram, subornaram os guardas para dizer que foi um descuido deles, que Jesus não tinha citado. Eles sabiam que o anjo tinha descido ali, que o mestre tinha saído do túmulo vivo, com aquele resplendor que os fez desmaiar. Mas olha, vocês não vão falar isso, vão ficar calados. A versão que vocês vão divulgar é essa. E o pior é que tem muita gente que acredita nessa versão. Né? Até hoje, um judeu raiz, ele acredita nisso. Se a gente procurar na internet, tem judeu que ele é muito simpático, ele entende a lei, ele fala da lei, é muito bonito ele falar, mas falar de Jesus perto dele, ele zomba, ele despreza, ele trata com desdém, porque para ele Jesus existiu, mas foi um mentiroso, não foi nem um profeta. Os muçulmanos ainda acreditam que Jesus foi um profeta, por incrível que pareça. Já os judeus acreditam que ele foi um embusteiro, um mentiroso, um impostor. Uma crença, né? Totalmente, é uma heresia, né? Então aí daí por diante é como se diz no ditado popular: você dá dinheiro e poder a alguém, aí você vai mostrar verdadeiramente quem é essa pessoa. Alguém diz: não, o dinheiro e o poder mudam as pessoas. Como alguém já me disse, eu não acredito que ele mude, eu acredito que ele revela quem a pessoa é. Mostra quem é a pessoa. Né? Que a pessoa não exerce certo tipo de atividade, certo tipo de ação, às vezes porque não pode. Porque não tem nem condição financeira, nem condição social, condição hierárquica para agir de certa forma. Então, Paulo, quando se viu de posse daquele privilégio, agora eu vou perseguir esse povo. Agora é minha hora. E ele tinha isso aí como a razão da vida dele. A razão da vida de Paulo não era o judaísmo. Não era Deus. Não era Yahvé. Não era o Torá.
A Bíblia diz que ele respirava as ameaças dos judeus. Ele respirava, quer dizer, o que é que a gente respira? É o ar. Que contém oxigênio, nitrogênio e alguns outros gases essenciais para a vida. É a nossa primeira necessidade. Você pode passar algum tempo, até dias, sem beber água, mas você não aguenta muito tempo sem respirar. Não aguenta Então, se Paulo não perseguisse os judeus, ele não vivia. Aliás, os cristãos, né? Digo eu. Se ele não perseguisse os crentes, ele não vivia. Era a razão da vida dele perseguir os cristãos. Aí começou, e cada dia piorando, cada dia sendo com certeza aprovado, né? Como era focado nisso aí. Era focado nisso. Ele não dormia se ele não colocasse pelo menos um crente na cadeia. Mas assim, o senhor falou que teve a parte de Estevão que foi apedrejado, mas a Bíblia fala em algum ponto que Paulo chegou a matar? Não. A Bíblia não relata. A Bíblia diz que ele chegou a obrigar a blasfemar. Mas a Bíblia... Matar, essencialmente, não. Você vai procurar em todo o livro de Atos, em todas as epístolas que ele escreveu, reconhecidas, você não vai ver a expressão que ele matou. Vai ver que ele arrastava das casas. Eu creio que pela roupa, pelos cabelos, isso homem, mulher, toda criança, velho, fosse cristão, para ele era uma praga. Mas matar não. A Bíblia diz, inclusive, a Bíblia é muito enfática, quando descreve que ele consentiu na morte de Estevão, mas não disse que ele jogou nenhuma pedra. Então assim, naquela época, para alguém morrer, primeiro ele tinha que dar a permissão. Era mais ou menos... Ele era como se fosse assim, ele era um juiz importante de um tribunal. Ele era uma peça, digamos, não um juiz, mas um jurado de um tribunal. Então, se ele desse, se ele aprovasse, se ele apoiasse, já era 50% de chance de aprovação de alguém ser executado. Por causa do cacife, do status que ele tinha no judaísmo. Entende? E isso pesou muito a consciência de Paulo, mesmo depois de convertido, a ponto de ele escrever a Timóteo que disse, olha, a verdade fiel é esta, que Deus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. No caso, ele levou aquele peso consigo a vida toda, né? E eu não vou dizer coincidência, porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência e acredito em colheita, em semeadura e ceifa. Paulo foi muito perseguido por causa do Evangelho, né? Depois de se converter. Mas o primeiro ato de perseguição que ele sofre é lá em Icônio, quando após realizar um sinal, não é? A cura de um paralítico, junto com Barnabé ali pregando o Evangelho, e os moradores da cidade, sendo gregos, queriam homenageá-los como deuses, dizendo um era Júpiter, outro era Apolo, e trouxeram boi para sacrificar, e trouxeram grinado, trouxeram flor, trouxeram tanta coisa. Aí, não, demorou muito para eles conseguirem convencer. Não, a gente é um igual a vocês, nada disso. Parafraseando, né? Mas até aí tudo bem. Mas quando aparecem alguns judeus que reconhecem que era Saulo que estava ali, eles se iram. Em primeiro lugar, porque ele estava pregando o Evangelho. Ele não costumava ver Paulo fazer isso, né? Não. Que ele já odiava o Evangelho. E ver, eu não me recordo bem o termo, mas eu procurei e não consegui achar. Se não me engano, era Sina, o nome que se dava em hebraico, do judeu que se convertia ao cristianismo. Ele era pior do que um gentil. Ele era pior do que um pagão. Porque ele deixava o judaísmo e se convertia ao cristianismo. Então, para isso aquele era um pecado capital. Ele tinha que ser punido com a morte. E a primeira vez que isso aconteceu nessa cidade, os judeus que estavam ali, porque ali também havia sinagogas, havia uma comunidade judaica, pegaram pedras e começaram a apedrejá-lo. Eu tenho certeza que na hora que eles pegam aquelas pedras e começam a lançar em Paulo, a primeira coisa que ele lembra foi do apedrejamento de Estevão. Eu penso assim, usando a linguagem bem nordestina, ele pensou, eita, o que eu permiti, o que aconteceu com Estevão vai acontecer comigo. Eu vou morrer apedrejado aqui na primeira missão que eu estou fazendo. E estou em pedra. No caso aí, que o senhor está falando, já é a primeira missão dele. A primeira missão. Mas a gente volta um pouquinho atrás do texto que a gente leu, fala aqui do encontro que Deus teve com Saulo. Exato.
Que a questão é o seguinte. Jesus teve esse encontro porque tudo que Saulo fazia, ele pensava que estava certo. Porque tem gente que é o seguinte, ele está aderindo a uma religião ou um vício, ou uma prática pecaminosa, seja ela qual for, e acha que está certo. Ele só está fazendo aquilo porque ele acha que está coberto de razão, que aquilo é o correto. Pode observar isso. Eu vi certa vez, alguns anos atrás, uma reportagem no Rio de Janeiro, de uma facção criminosa que se dizem cristãos. E estavam lá, encapuzados, com um fuzil na mão, estamos aqui, em nome de Jesus, fazendo a obra de Deus. Eu digo porque eu vi. Misericórdia. Está entendendo? A obra de Deus é assim. Eu soube que na Coab do Cabo, alguns anos atrás, houve um pastor, inclusive. Eu não sei qual era o ministério a que ele se filiava. Mas que ele chegava para pessoas assim, que viviam na criminalidade, e pregava para eles: rapaz, sai dessa vida, Deus te ama, quer te salvar, quer te transformar, sai dessa vida, abandona essa vida de erro, de roubo, de... Tá ligado? Tá? Eu não sei. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá ligado. E, tá ligado. E ele pregava, evangelizava aqueles homens e tal. Se eles aceitassem, ótimo. Muito bem. Sim, não. Se não aceitassem, ele eliminava. Ou seja, se eles não quisessem ir para o céu, ele mandava para o inferno imediatamente. Até tem duas opções, né? Ou seja, nós sabemos que só tem duas opções, céu e inferno. Mas para ele é ou você aceita, ou mal nenhum você comete mais aqui. Entendeu? Até que a igreja descobriu e ele foi afastado, evidentemente. Então existem pessoas que praticam o mal pensando que estão fazendo bem. O próprio Cristo, no capítulo 16 de João, se não me engano, no versículo 3, ele fala: vem a hora em que aquele que vos perseguir, que vos matarem, julgarão que com isso estão prestando um culto a Deus. Na versão corrida fala um serviço a Deus. Então Saulo, ele pensou que estava certo. Então aquilo ali ele estava fazendo toda aquela maldade, jurando que Deus estava provando, que com a linguagem pentecostal, que Deus estava no negócio. Que Deus estava lá assinando, dizendo: muito bem, meu filho, é assim que eu quero. Aí já Deus vai lá e... Aí chega o ponto que... Porque é quando alguém diz assim: não, Deus não se cansa, Deus é amor, Deus é amor. É, Deus é amor. Mas esquece que também... 4 e 8 da primeira carta de João. Mas a Bíblia diz, tem gente que cita esse versículo, só lê a parte B, né? Mas a parte A diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é amor, mas eu preciso amar também. Com certeza. E o que ocorre? Ele fazia aquilo, mas não era com amor. Não era por amor. Era por um senso de justiça que ele achava que era correto e para ganhar mais crédito entre as autoridades judaicas. Ele queria ser um novo Gamaliel, o maior filósofo, o maior teólogo de todos os tempos, talvez. Mas aí precisou ele passar por um processo difícil, doloroso, para ele aprender isso, porque não foi fácil. Curioso é o seguinte, que no texto que você leu, Jesus tem um encontro com Saulo, ele cai da sua montadura, e ali ele vê aquela luz muito forte resplandecendo, ouve a voz, os homens veem a luz, mas não ouvem a voz, os soldados que iam com ele, aí ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Nós vemos que, sem entrar no mérito mais profundo do versículo, nós vemos que daí por diante ele fica cego. Isso. Agora um paradoxo aí, que a partir daquele momento, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus se revela: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Paulo, agora o Saulo, pergunta: se eu quero fazer, o que é que eu te faça? O que é uma grande mensagem, né? Porque a gente gosta muito de pregar naquela mensagem de Bartimeu, quando Jesus pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Mas aí agora é Saulo perguntando: o que queres que eu te faça? Aí é o contrário, né? É. Porque aí tem muita gente perguntando: queria me perguntar se eu quero pedir tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas às vezes sou eu que tenho que perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Aí, isso que eu estou fazendo é do teu agrado? O Senhor quer que eu faça tal coisa? O Senhor quer que eu faça assim?
E como o Senhor quer? Né? E ali ele se levanta, entre na cidade, e lá tirando, como vem dizer, eu disse, você somente se levanta e entra na cidade. Eu não vou dizer nada agora não. Lá vão dizer. Curioso que ali ele fica cego, 3 dias cego, mas é quando justamente seus olhos espirituais se abrem. Quando os olhos espirituais dele se abrem, é quando ele fica cego fisicamente. Né? Então ele passa ali 3 dias orando e jejuando. Né? Até que o Senhor fala com Ananias, Que fica com medo, né? que fica com medo com toda a razão, porque Não tiramos a razão dele, né? me diz uma coisa, se Deus chegasse para mim, ou para você, olha, vai ali, aquele cabo não gosta de crente, aquele cara já matou crente, já prendeu crente, vai lá e ora por ele, prega para ele. Você ia de bom grado assim? Acho que ninguém, né? Eu acredito que não, com todo o respeito, eu também não. A maioria não. Eu poderia até ir, mas eu fazia pelo menos umas 10 provas. O Deão fez 2, eu fazia umas 10 para ter certeza. Na 10ª, com bastante certeza. Aí eu ia. Tá entendendo? Mas já pronto já para dizer, Senhor, me recebe aí. Minha última missão. Só para ter certeza que era Jesus que estava falando comigo. Alguém fala, mas Ananias sei o quê. Mas é fácil chegar para... Vai lá para um homem militar chamado Saulo. Quando o Ananias escuta, eu parafraseando, só tem certeza. Já sabendo que era como quem estiver dizendo a Jesus. Só tem certeza que é esse homem mesmo, só quer que eu vá lá. Senhor, esse homem não presta. Esse homem é ruim. Esse homem não vale nada. Esse homem é cruel, é perverso, é maligno. O Senhor quer que eu vá orar por ele? Aí é quando Jesus, alguém pode dizer, não, Ananias errou. Mas o profeta, aquele que é comissionado por Deus, ele tem direito a ter intimidade com Deus. Aí não é questionar a Deus, duvidando de Deus, é questionar, querendo uma amplitude, não é? Da sua missão. Querendo, digamos assim, uma salvaguarda para a sua missão. Algo mais concreto. Isso, para ele poder se avalizar naquilo. Aí, quando o Senhor Jesus explica, olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quer dizer, ele fez sofrer, mas eu que vou mostrar a ele o que é sofrer. O que é sofrer agora pelo meu nome. Aí Ananias, Então agora eu estou mais aliviado, vou lá. Aí ele foi, glória a Deus. Eu não sei se ele pegou óleo, não sei se ele orou, não sei se ele jejuou, mas eu sei que ele foi. Chegou lá logo, irmão Saulo, se fosse dia de hoje, Pai do Senhor, olha, o Senhor que te apareceu lá em Damasco me mandou aqui para orar por você. Te impor as mãos para você recuperar a visão e você ser cheio do Espírito Santo. É quando alguns comentaristas dizem que Paulo foi batizado com o Espírito Santo ali, por ocasião daquela oração de Ananias, por ele. Mas a Bíblia não fala, alguns historiadores que... Não, porque quando diz e seres cheios do Espírito Santo, dá a entender, porque a gente vê que tanto no dia de Pentecostes, em Atos 2, como em 4:31 do mesmo livro, quando dizia que os cristãos os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foi justamente quando o Espírito Santo se revelou a eles, encheu e revestiu do poder dos dons espirituais. Então acredita-se que Paulo foi batizado com o Espírito Santo ali. Já vi, foi obra completa. Ele curou, já disse que caíram escamas dos seus olhos, não é? E ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele foi curado e batizado. E cheio, né? Cheio. Aí daí por diante ele agora se viu com uma missão agora diferente da que ele tinha recebido dos judeus. Não é? Eu acho que aí foi o ponto inicial do líder Paulo, né? Deixou de perseguir para agora ser. Na verdade, a gente não vê Isaías dizer, olha, Jesus disse a mim, o mestre disse a mim que você é um vaso escolhido, não. Mas eu creio que ele sentiu dentro de si uma chama e uma chamada, um chamado muito intenso para começar a falar de Jesus. Tanto prova que ele começou falando ali mesmo. Ele não esperou falar com os discípulos, não. Ele começou falando ali mesmo.
O momento era aquele, a hora é essa. Quando ele vai se apresentar aos apóstolos, aos 12, nenhum quis receber. Porque conhecia a história. Com toda a razão também. Nem Pedro, que era tão bravo, isso é mais bravo do que eu. Não. Com toda a razão. Porque ele não era só bravo, ele era suspeito. Pedro era bravo, mas ele era cristão, ele cria em Jesus. E Paulo, ele odiava a pessoa de até Cristo então, né? E os seus seguidores. Então ele não tinha motivo nenhum para dar crédito a ele. Então ficou todo mundo assim, todos os 12 com o pé atrás. Precisou o quê? Da intervenção de quem? De Barnabé. Aí quando chega Barnabé, que foi inclusive, como contam alguns estudiosos, um dos 70 enviados naquela missão que Jesus mandou ainda no seu ministério terreno, para pregar nas cidades no seu havia de ir, seu enviou de 2 em 2, enviou 35 grupos de 2 homens. Um desses 70 era Barnabé. Ele já era um apóstolo, porque apóstolo significa literalmente enviado. Ele não era um dos 12, mas ele já tinha sido enviado. Não era um dos 12 discípulos, mas já era um apóstolo, ele já tinha sido enviado pelo próprio Senhor. Foi o Senhor que escolheu. Eu quero você, no meio de centenas, privilégio de milhares. Ele disse: eu quero vocês 70. Vão lá e vão falar, façam a obra, curem os enfermos, preguem, entendeu? Diga que a vós outros é chegado o reino de Deus. Não entrem em aldeia dos samaritanos, mas procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Barnabé conta-se que foi um desses 70. Inclusive, alguns comentaristas também enfocam, eu não posso comprovar isso, eu não posso falar com absoluta convicção. Mas quando, por ocasião do suicídio da morte de Judas, quando estava para haver uma eleição de um novo apóstolo, havia 2 candidatos, que era Matias, e um outro era José, chamado de Barsabás, cognominado Justo, apelidado de Justo. Barsabás significa filho do sábado. Por quê? Porque provavelmente esse tal candidato nasceu no dia de sábado. Então ele recebeu o pseudônimo de Barsabás. E o nome de Barnabé, na realidade, era José. O nome Barnabé foi um apelido, digamos assim, carinhoso, que os apóstolos colocaram nele, que significa filho da consolação. Então, há uma diferença entre Barsabás e Barnabé, entre ser filho do sábado e ser filho da consolação. Não é? Mesmo assim, alguns estudiosos, alguns, não são muitos, não são todos, acreditam que ele era esse José. Pelo fato de Barnabé ter o nome original de José, acreditam que ele foi um dos escolhidos para se candidatar à vaga deixada por Judas. Pedro chama os 10 e diz: olha, a Bíblia diz que, a Escritura diz que outro deve tomar o seu encargo. Então pode ficar com uma cadeira vazia. No caso, não poderia ficar só os 11. Não pode ficar, o senhor escolheu 12, então tem que ser 12. Então, chama-se esse José e chama-se Mateus. Aí lançaram sortes. E como eu já disse, se lançava sortes, uma das formas de se lançar sortes, a mais comum, se colocava numa caixinha de madeira os nomes, e alguém ali, sem ver, tirava o nome. Aí pegava. O nome que saísse era o escolhido. E ocasionou de o escolhido ser Matias. Eu creio que não tem pessoa, mas Matias. Porque é a primeira e última vez que se vê falar em Matias ali. Só ali, né? Só ali, só tem essa passagem. Curioso mesmo. Você não vê mais nenhuma passagem falar de Matias. Que, inclusive, é um nome homônimo de Mateus. Mas ele não é mais citado. Já Barnabé é citado várias vezes. Né? Até a segunda viagem missionária, Barnabé é citado. Né? Então ele teve um destaque muito grande, uma proeminência muito grande da igreja primitiva, mesmo porque ele já era destacado nos dias do ministério terreno de Cristo. Tanto prova que ele chegou com Saulo. Eu creio que os apóstolos disseram: quem? Esse aí? De jeito nenhum.
Mas de jeito nenhum, você tá louco. Deus escolhe quem quer, né? Aí chega Barnabé, põe o braço por cima de Saulo. Não. O Senhor escolheu este homem. Talvez ele tenha parafraseando aqui, né? Eu conversei com Ananias. Ananias disse a mim que ele é um vaso escolhido desde o ventre de sua mãe. E ele precisa agora pregar esse Jesus que ele perseguiu, ou em outras palavras e tal. E isso acabou convencendo os apóstolos, né? A liderança, a cúpula da igreja, né? Mas ele ali em Jerusalém ele não teve muita oportunidade. Ele não teve. Por que também? A gente tem de ver uma coisa. Quando a pessoa se converte, quando ele aceita Cristo, ele vem com toda a bagagem do mundo. Aquilo está vivo dentro dele, aquilo está aceso dentro dele. Está entendendo? É como uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, mas ainda está sentindo dores, já está tomando algum remédio, alguma medicação, ainda tem uma alimentação, exatamente um antibiótico, uma alimentação especial, ele não pode fazer certo esforço. Tem que ir com calma. Então, existe um período de adaptação. E Saulo tinha um preparo teológico gigante, com certeza muitíssimo superior dos apóstolos ali, todos os apóstolos ali. Porque a maioria dos apóstolos ali eram homens indoutos. Pescador, né? O mais douto que havia ali era Mateus, que era um cobrador de impostos, era um homem que trabalhava com finanças, né? Somente. Era o único que verdadeiramente não entendia tanto de pesca, né? Mas a maioria eram homens brutos, homens indoutos, homens sem cultura. Não tinham tanta profundidade na lei. E Paulo era um professor já, ele só não era formado. Ele já tinha se formado na faculdade em Tarso, conforme alguns estudiosos. Então ele foi para Jerusalém agora aprender com Gamaliel. Aconteceu com ele que alguns séculos mais tarde aconteceu com Pitágoras, que Pitágoras foi um estudante tão proeminente, tão destacado, que com 15 anos ele fazia equações, problemas matemáticos, os professores não conseguiam resolver. Até um determinado tempo eles conseguiram. Quando ele não tinha mais o que fazer, mandaram ele para Aristóteles. Vai falar, porque aqui não tem mais o que você aprender, não. Então foi o que aconteceu com Saulo. Mandaram ele para Gamaliel. E ele aprendia aos pés de Gamaliel, o que era um simbolismo literal de um discípulo. É por isso que Maria já disse que estava, quando Jesus estava na casa deles, visitando, certo, na casa delas, e de Lázaro, Marta estava lá cuidando dos afazeres domésticos e Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo sua palavra. Era a característica primordial do discípulo, estar aos pés do seu mestre. O mestre ficava em pé ou sentado e o discípulo sentado no chão ali. Só ouvindo. Aos pés dele, somente ouvindo. Só ouvindo. Então, ele fazia isso com Gamaliel, que era a única pessoa que tinha alguma coisa para lhe ensinar. O resto tudinho, ele tirava de letra. Né? Então, ele tinha um conhecimento vasto da lei, enorme, gigantesco do Antigo Testamento. Então, ele tinha um conhecimento secular, digamos assim, doutrinário do Antigo Testamento, muitíssimo superior a dos apóstolos, mas ele não tinha andado com Jesus. Ele não tinha sido ainda nomeado por Jesus. E os discípulos, os apóstolos, olha, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E de Saulo, os discípulos não viram nada não. Cada um viu, ele escolheu a mim, escolheu ele, escolheu o Tiago, escolheu o João, escolheu o Pedro. Eles sabiam que tinha sido escolhido, mas Saulo ele tinha o quê? Somente o aval de Barnabé e o testemunho de Ananias. De Ananias, que viu tudo, né? Então o que é que Saulo faz? Ele volta para Tarso e fica lá 14 anos de molho. Mas nesses 14 anos ele escreveu alguma carta? Não escreveu nada até não, mesmo porque ele não tinha sido ainda enviado, não tinha começado o seu ministério. Ele não fez nada, não tinha feito nada. Sim. Saulo só vai iniciar o seu ministério. Eu creio que ele pregava o evangelho, ele falava de Jesus, né? O que ele aprendeu com os apóstolos, alguma coisa que ele aprendeu. Que lá em Gálatas ele afirma que as primeiras pessoas a quem ele se apresentou foi a Pedro, Tiago e João.
que eram considerados as colunas da igreja. Se eu não me engano, no capítulo 2, versículo 10 de Gálatas, ele explica que ele se apresentou primeiro a Pedro, Tiago e João. Também eram os três mais próximos. Eram os três mais próximos de Jesus. Era como que eu vou falar logo com a chefia. Entendeu? É como se Jesus tivesse separado os três dos Exato. dois. Então ele sabia quem recorrer. Ele sabia que falando com ele estaria cobertado. Mas ele ali não teve um lugar como ele esperava, como ele queria. Então ele volta para Tarso. Eu creio que até um pouco frustrado, né? Sai da cidade para não ser morto, 16º. Né? Os discípulos o tiram de lá à noite. Aí ele pega a embarcação, volta para Tarso. 14 anos depois, lá em Antioquia, ou Antioquia, da Síria, que é um outro país, uma outra nação gentílica, foi formada uma igreja. Agora, por que foi formada? Por causa da perseguição infligida pelo próprio Paulo, que os cristãos eles foram dispersos com a perseguição de Paulo. Quando ele ainda era... Quando ele ainda era então, judeu. Os crentes fugiram. Fugiram para vários lugares. E lá ele encontrou... Ali houve uma comunidade, ou começou uma comunidade cristã, só que era uma comunidade muito fervorosa. Os discípulos lá falavam de Jesus, a ponto de a Bíblia deixar claro que a mão do Senhor era com eles. A Escritura faz essa menção com todas as letras. E eles começaram a falar de Jesus, e ali o povo começou a crescer. Crescer. E ali, diz a Bíblia, a gente vai ver essa história no capítulo 11 de Atos, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Cristão na época era um apelido pejorativo, depreciativo, porque cristão significa parecido com Cristo ou pequeno Cristo. Cristão hoje, em português, pode parecer um aumentativo, mas para eles é um diminutivo. Estavam desfazendo deles. Mas pegou, e até hoje, quem crê em Cristo é chamado de cristão. Até quem não tem nada com Jesus, está cheio de pecado por aí, andando como ele quer, como esses bandidos que eu falei, né? Armados, matando, roubando, traficando, e dizendo que são cristãos. Até hoje, o nome cristão, ele continua. Ele tem sido até, ultimamente, dado mais alguma ênfase. Mas, o primeiro lugar onde eles foram chamados de cristãos foi ali. Então, a fama dessa igreja foi tão grande que chegou aos ouvidos dos apóstolos de Jerusalém, onde ficava o templo central. Então eles disseram, rapaz, o negócio lá tá bom. Vamos ver o que é. Jesus está trabalhando ali. Agora é o seguinte, é como nós entendemos uma coisa. Eles tinham a presença de Deus. Eles tinham o trabalho de Deus como prioridade. Eles ganhavam almas para Cristo. A mão do Senhor era com eles. Eles eram reconhecidos como servos de Deus, mas faltava uma coisa para eles crescerem bem. Liderança. Eles não tinham líder. Aí uma coisa encaixou para outra. E se eles continuassem assim, iam ficar que nem os israelitas no tempo dos juízes. Porque no tempo dos juízes, seria cômico se não fosse trágico. Enquanto tinha um juiz levantado por Deus, estava tudo bem. Quando morria aquele juiz, o povo voltava a pecar, voltava à idolatria, voltava a desobedecer, voltava a provocar de Deus, aí Deus levantava outra nação para perseguir. O povo se arrependia, se humilhava, Deus levantava outro. Mas um versículo que é corriqueiro, se não me engano, aparece 5 vezes durante o livro. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto e justo. Quer dizer, o que cada um achasse que estava bom, fazia. É como os apóstolos pensaram, lá tá bom, mas eles precisam de alguém que tenha conhecimento, que tenha liderança, que tenha amor, que possa guiá-los como um pastor, como um líder, de acordo com a vontade do Senhor. Então quem é que eles enviam? Barnabé. Barnabé chega lá, e ao contrário de muitos líderes que chegam aqui e saem arrancando isso aqui, eu não quero, você não vai ficar aqui, você eu não quero, você não serve para isso, você não tem capacidade. A Bíblia diz que ele se alegrou vendo a graça de Deus ali. Só que Salomão já tinha escrito sabiamente que é melhor 2 do que 1. Né? É sempre melhor, que Jesus nunca enviou um só, ele sempre enviou 2. Até quando enviou 70, ele enviou de 2 em 2. Ele enviou 70, vai você para cá, você para cá, você para lá, você para ali, você para lá. Não. Ele enviou de 2 em 2, ele disse, não, sozinho eu não vou ficar. Não. Quem é que o Espírito Santo coloca no coração de Barnabé? Aí ele manda uma carta, manda um mensageiro.
Vai lá para Tarso, chega lá, parafraseando aqui, eu acreditava lá na mensagem. Saulo, meu filho, que Barnabé era íntimo, era um homem a quem Paulo tinha muita gratidão, porque ele só foi aceito no meio dos discípulos por causa dele. Ele foi advogado de Saulo. Saulo, meu filho, eu estou aqui em Antioquia, na Síria. Tem um trabalho aqui que é a sua cara. Vai cair como uma luva em você. Combina certinho. Paulo. Venha para cá fazer a obra de Deus. Saulo, eu creio que ele pensou, é a minha chance. É minha oportunidade. É minha oportunidade. É aquela coisa, a gente tem que abraçar as oportunidades de Deus na nossa vida. Exatamente. Se não abraçar, mesmo. Exatamente. É o que acontece. Saulo chega ali, começa a ensinar. Aí é quando ele começa a se desenvolver no ministério. Está entendendo? Agora, isso houve um período de aprendizagem, né? A gente vai ver do capítulo 11 ao capítulo 14, aliás, até o capítulo 13, a gente não diz quanto tempo se passou. Exatamente. Mas, com certeza, houve um período de aprendizagem ali. Eu creio que Saulo ficava na sombra de Barnabé, como Josué ficava na sombra de Moisés. Não é? Olha, ali aprendendo como é que ele dirigia a igreja, como é que ele orientava, como é que ele conduzia, como é que ele aconselhava, como é que ele lidava com os obreiros da igreja, ele somente vendo e aprendendo. Porque ele sabia ensinar, mas ele não sabia lidar com o povo. Isso que o senhor está falando aí, essa questão de Paulo ficar observando tudo e aprendendo. Eu, quando era novo convertido, ficava muito assim, observando os irmãos mais velhos. Então, inclusive, eu digo para os irmãos da igreja que eu gostava de andar com pessoas mais velhas, não assim na idade, mas na fé, porque eu observava tudo. Até o jeito de pegar no microfone, o jeito de falar. Exatamente. E eu tive a oportunidade de aprender muito com o senhor nisso aí. Então, não sei se quando eu falo de Paulo, eu lembro muito do senhor, não sei se é por conta disso. É que, na realidade, eu também fui a mesma coisa. Eu, quando me converti, a primeira congregação onde eu cooperei, onde eu congreguei, era muito pequena. Era muito pequena. Assim, acredito eu que também o senhor deve ter um homem assim, que o senhor se espelhou. Né? Tem. Sempre a gente tem um. Tem mais de um, mas e o que é que acontece? Eu lá não tinha uma bancada para mocidade. E não tinham órgãos específicos para mocidade. Hoje em dia a mocidade, meu Deus, tem muita, né? órgão para mocidade, bancada para mocidade, bancada para grupo jovem, bancada para adolescente, para isso. Nas escolas dominicais é classe de 11 a 12, de 13 aos 14, sei lá, de 15 aos 17. Depois aqui vem jovens e adultos. Hoje em dia, naquela época não, só tinha lição para jovens e adultos. Então eu ficava no banco dos irmãos, nos cultos públicos, nos cultos de domingo, nos cultos de pregação, que hoje são mais chamados de culto da família. E eu observava muito, aprendia muito com os irmãos, né? E tinha muitos irmãos ali que foram referências, foram exemplos para mim. Entre eles, meu primeiro professor da escola dominical, que eu até hoje, eu acredito que ainda há palmilha aqui pela terra. Eu creio que vai ser difícil ele ver esse... Mas quem sabe, né? Esse vídeo. Possa ser que por um milagre, que inclusive, por incrível que pareça, quando eu estive aqui no culto de missões, a pessoa que me enviou, pedi inclusive um vídeo ao pastor, ao líder da igreja, ele não conseguiu me dar, sabe? Eu pedi muito, insisti, porque eu não tenho, porque eu não gravei, tá certo. Mas aí, quando eu estava fazendo um serviço ali em Nova Divinéia, passou um irmão, se eu vi o senhor num vídeo, uma irmã mostrou a mim, olha, isso aqui não é Jackson, um culto de missões, você tem, agora só que eu estou sem internet. Quando chegar em casa, manda para mim, ele mandou para mim. Não é que eles tinham, ele não sei como, uma irmã gravou, essa irmã passou para outra pessoa, essa pessoa passou para ele, né? E passou para mim. Então, quer dizer, hoje em dia você tem essa facilidade, mas ela ajuda muito, mas naquela época, hoje em dia você, para localizar um versículo, antigamente você precisava de uma concordância bíblica, uma chave bíblica. Agora, quando você conseguia comprar uma Bíblia com concordância, com chave bíblica, era uma Bíblia de estudo. A pessoa ficava alegre. Não era nem uma Bíblia de estudo, não. Era só que tinha aquele pedacinho ali que tinha uma concordância. Por aquela palavra você achava um versículo. Hoje em dia você pega esse objeto aqui e o versículo que você quiser você acha. Facilmente, na hora. Está entendendo? É só você digitar um pedacinho do versículo e você vê ele todinho, vê a referência, vê ele completo, em várias versões, inclusive. Entende?
Mas eu tive um professor, meu primeiro professor da escola dominical, o irmão Norberto de Paula. Quem sabe ele possa ver, né? Vai aparecer, vai aparecer. E ele, eu me lembro muito bem, era um senhor branco, que o povo diz que eu sou branco, mas é porque nunca viu ele. Branco, um senhor novo, acho que ele não tinha nem 40 anos ainda, um bigode, um pouco forte. E aquele homem tinha um conhecimento impressionante. Eu sirvo a Deus há 41 anos. Eu nunca vi até hoje um cristão com conhecimento que aquele homem tinha. Pode existir, não estou dizendo que não há, mas eu nunca vi. O versículo que você pergunta, onde é que está escrito tal coisa, tal coisa? Ele dizia na hora. Está escrito no livro tal, no capítulo tal e versículo tal. Podia ser o que fosse no Antigo e Novo Testamento. Eu digo que eu fiz isso várias vezes e quando eu dizia, está em tal lugar. Tinha hora que eu ficava assim, de boca aberta, com os olhos da não acredito que esse homem sabe. E você podia ir na Bíblia que era o que ele estava dizendo. Tem gente que tem o conhecimento, né? Era uma coisa extraordinária. E eu comecei a ler a Bíblia, e digo, rapaz, então o negócio é ler a Bíblia. Né? Eu tinha uma Bíblia com a página rasgada, que meu irmão caçula, quando o bebê rasgou. Uma Bíblia atualizada, inclusive versão revista atualizada. E eu gostava de ler. E um dia foi feita uma pergunta na escola dominical, eu não me esqueço nunca. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens. Foi toda escrita por homens, não é assim? Aí o dirigente calhou de fazer uma pergunta que ele não devia ter feito na hora. Os 10 mandamentos foram escritos por Moisés. Por que ele disse isso? Para que ele falou isso? Aí ele disse, os irmãos concordam? Aí os irmãos concordaram. Inclusive, esse meu professor concordou também. Eu digo, não é possível. Até esse homem concordou, eu não acredito nisso. Aí o dirigente pergunta, quem não concorda e por que não concorda? Aí eu levantei minha mão. Na época eu mais magro do que sou hoje em dia eu estou um gigante assim, para os lados, né? Mas na época era bem magrinho. Levantei aquela mãozinha pequena, meio tímido. Por que, meu jovem? Aí eu comecei falando. Pior que quando ele perguntou, ele ainda colocou a mão assim rindo. Aí que me deixou meio cabreiro, misericórdia. Vou passar por vergonha dentro da igreja, mas eu vou falar. Eu vou falar. Aí quando eu quis falar sentado, fique de pé e leia. Aí que eu tremei. Aí eu levantei do banco e disse, porque a Bíblia diz que eles foram escritos pelo dedo de Deus. Porque está escrito lá em Gênesis, em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, lá no capítulo 10 de Números também, quando Deus reescreve. A primeira vez Deus lava as tábuas e escreve. Na segunda, né, porque Deus, depois de Deus falar para Moisés, o povo pecou, se prostituiu, o povo está adorando outros deuses, Moisés vai, quebra as tábuas, Deus agora diz, agora você vai lavrar as tábuas e eu vou escrever. Então, ao contrário dos que se dizem, as tábuas eram pequenas. Você vê em representação as tábuas desse tamanho, mas não eram pequenas. Entendeu? Pequenininha dele. E Deus vai e escreve. É o único texto que Deus escreveu na Bíblia. Aí o irmão foi dizer, e quem escreveu foi Moisés. Eu digo, não. Isso aí não foi nada. Eu não posso deixar passar. Não posso. Agora, por quê? Porque eu aprendi com o meu professor a importância de ler a Bíblia. De meditar na Bíblia. E você não deve utilizar esse conhecimento para humilhar ninguém, mas você não é obrigado a aceitar o erro. Né? Se você chegar para mim, mesmo você sendo um pastor de igreja, um homem de Deus, um cristão autêntico, sincero, e falar alguma coisa fora da Bíblia, eu posso não falar na frente da igreja para não me constranger, mas depois eu chamo e digo, pastor, é o seguinte, você falou assim, assim, assim. Mas a Bíblia diz assim, assim, assim. É porque na frente do povo você vai constranger o líder. Eu não posso fazer isso. E a gente aprendeu que o líder tem que ser protegido. Eu estava dirigindo um culto uma vez lá em Barra de Jangada, uma congregação chamada Sítio da Barra, um local chamado Sítio da Barra, e levei um irmão comigo, aquele irmão pregou, foi uma bênção, animado e tal. Na hora do convite, uma senhora aceitou a Jesus com uma criança na mão, inclusive, graças a Deus, para a glória dele. Mas ele falou uma coisa que eu fiquei assim.
Como é que é? Eles começam pregando e exaltam assim na pregação, porque o crente é gerado no ventre do Espírito Santo. Algo de errado. Que negócio é esse? Eu fiquei calado e Deus operou, salvou mesmo com aquela heresia cabeluda ali. E o Espírito Santo foi e convenceu alguém. Misericórdia de Deus, né? Mas depois, quando chegou, pegou a condução, chegamos ali em Prazeres. Ô fulano, aquela parte que você falou na sua mensagem, que o crente é gerado no ventre do Espírito Santo, onde é que você viu isso na Bíblia? Não vi não, fala aquilo ali para ilustrar a pregação. Não fala isso não. Não vai falar bem. Faça isso não, porque isso não existe. Não faça um negócio desse. Quer dizer, na hora eu não falei porque seria antiético. Você tem que ser consciente. Mas você não é obrigado a aceitar. A não ser que seja uma coisa que você saiba que o povo vai aderir. Você é obrigado, se for o caso, você tem obrigado até se levantar e dizer, está repreendido em nome de Jesus. Dependendo da circunstância. Mas quando é um caso que dê para você relevar, você chama depois a pessoa à parte, você é pastor, sabe muito bem disso. Ô, negão, com aquele jeitinho, amigo? Aquele jeitinho amigo, conselheiro, olha, você ouviu tal lugar, onde é que você ouviu essa passagem? Uma vez na escola dominical, muito tempo atrás, na primeira escola onde eu trabalhei como professor, um jovem disse que, não, porque está escrito que o cair do homem é levantar de Deus. Rapaz, não está não. Tá, porque eu já li. Você já leu? Li. Eu, para não constranger ele tanto dentro da classe, no horário da aula, ele causar ali escândalo, muito tumulto, ele faz o seguinte, você procure onde está esse texto e você me mostra, tá bom? Tá certo, eu vou procurar. Tá bom. Aí, toda vez que eu encontrava ele, aí encontrou? Não, ainda não, mas eu vou achar. Isso umas 3 vezes. Na terceira eu disse, encontrei ele no meio da rua, aqui em cima. A gente ajuda seco ali. Próximo ao supermercado lá mais. Você encontrou? Não achei não. E eu não vou procurar mais não. Acho que eu cansei desse meu. Sabe por que você não encontrou? Porque não existe. Porque não existe esse texto na Bíblia. Essa passagem não existe, não. Existem coisas semelhantes. Que dá a entender. Dá a entender isso, mas a Bíblia não diz isso. Então, a gente tem que ter essa referência. E Paulo tinha a referência em Barnabé. O exemplo de líder que Paulo se tornou foi Barnabé. Por isso que é a importância da gente formar, né? Formar obreiro, né? Tanto prova, que no capítulo 13, que é quando ele é chamado, junto com Barnabé, para missões, como hoje nós dizemos missões, que isso foi um termo usado pela Igreja Católica depois, quando enviavam homens para adquirir terras para a igreja, para fundar mosteiros, fundar uma comunidade cristã. Foi quando apareceu o termo missões, o termo missionário. Até então eram chamados de apóstolos. Sim. Né? Mas quando ele é chamado para isso, até o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo é tão sensível e é tão respeitoso que ele diz, separai-me a Barnabé e a Saulo. Ele não disse a Saulo e a Barnabé. Primeiro vem Barnabé. Para a obra que eles têm chamado. E o pastor presidente ali era Barnabé. Isso humanamente falando. Porque, de um modo geral, a gente vê que o pastor presidente era realmente o Espírito Santo. Não, com certeza. Porque é quando alguém diz que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Aí eu pergunto, eles obedeceram? Obedeceram. Eles já estavam orando e jejuando. Quando eles ouviram a mensagem que oraram e jejuaram, eles pediram eles para fazer a obra. Deixaram algum líder ali, tomando conta da igreja, e foram fazer a obra de missões. Agora eu pergunto, vem para nós. Se hoje Deus chegasse para uma liderança, separe fulano e ciclano, eu quero fulano, usasse alguém no seio da igreja. Porque isso foi um dom de profecia. Não foi uma revelação que Deus deu. Deus usou um profeta. Deus usou um profeta dentro da congregação e disse, eu quero Barnabé e Saulo. Na versão King James, que eu gosto muito, fala assim, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a missão que os tenho chamado. Se Deus fizesse isso hoje, será que os líderes iam obedecer?
Boa pergunta, para ficar pensando aí. Responda aí, você que é líder também. Se Deus usasse alguém e falasse para você, no meio da congregação, eu quero fulano em tal lugar. Eu quero cicrano em tal responsabilidade. Eu não vou dizer todos não, mas 99,99% não daria crédito. Eu conversei com obreiros já, e todos os obreiros a quem eu perguntei disseram a mesma coisa. De jeito nenhum. Nenhum ia respeitar. Porque hoje em dia quem dirige é o homem. Fala, não, o dirigente, o líder não. Você está ali como o corpo, a cabeça. Você pode ser o que for. Pode ser até ombro. Mas a cabeça é Cristo. Você pode ser o que for. Pode ser um dedo medido. É como um fisiculturista. Quando alguém olha para um fisiculturista, aquele homem que pratica halterofilismo, que tem os músculos bem desenvolvidos lá, aqueles músculos definidos assim, que às vezes dá até medo, às vezes eu acho que às vezes é até feio. Aquela coisa ali, parecendo quase inumano, né? Quase não parece um ser humano, uma pessoa daquela. Você quando olha para ele, você não vê a cabeça, você olha primeiro o peitoral dele. É a primeira coisa que você enxerga. Você não consegue olhar para o rosto direito da pessoa. Porque o que chama atenção é aquilo ali. Mas o que comanda é a cabeça. Ele só chegou aquilo ali porque a cabeça o dirigiu para ele chegar à disciplina e conseguir aquilo. Cabeça manda em tudo. Então pronto. Então, da mesma forma é Cristo. Né? Aí por que hoje a gente pergunta? Por que hoje a gente não vê a igreja fazer o que Paulo fazia? Porque não tem a direção que Paulo tinha. Não tem a humildade que Paulo tinha. Né? Então Paulo teve esse exemplo de líder, tornou-se esse líder maravilhoso, né? Que alguém já disse, Paulo foi o segundo Cristo. No Novo Testamento, o que o homem se destacou. O que ele se destacou, o que ele sofreu, foi o único que pôde dizer assim, escrevendo aos Gálatas, se não me engano, no capítulo 6, versículo 17. Né? Quanto ao mais, ninguém me inquiete. Porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Alguém fala, mas isso aí é a marca do amor, a marca da compreensão, a marca do trabalho. Não. Eu já vi pregador falar isso. Ele disse, eu trago no meu corpo. É no físico. 4 vezes. Somente isso. 4 vezes ele recebeu 39 açoites dos judeus. Tudo por conta do... 39 açoites. 4 vezes. Ele era todo marcado, era cheio de cicatrizes. Fora o apedrejamento, fora na praia, fora as perseguições, dentro e fora da igreja, que ele diz que ele sofreu com os falsos irmãos também, ele conta isso aos Coríntios, lá no capítulo 12 da segunda carta. Né? E ele sofreu horrores. Mas no mesmo capítulo 12, versículo 10, ele fala, olha, eu de muita boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então ele precisava pagar o preço. Ele precisava passar por aqui. Por que hoje a gente não vê o mesmo resultado da igreja? Porque a gente vê, às vezes, meses sem uma decisão, sem uma conversão. Cultos e mais cultos, é culto evangelístico, às vezes se sai para evangelizar e se prega, e se convida, e não vê uma pessoa aceitando Jesus. É porque a mensagem está errada? Não. Que a pregação está fora da Bíblia? Não. É porque o pregador está errado? Não. É porque não há a mesma dedicação, a mesma submissão que Paulo tinha, a mesma abnegação que Paulo tinha. Entendeu? Ele chegou a dizer assim, olha, em 2:20, aos Gálatas, olha, eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu não vivo mais não. Aos Filipenses ele disse, olha, porque para mim o viver é Cristo. E o viver é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele respirava, ele antigamente respirava as ameaças dos judeus. Agora, depois da conversão, ele respirava Cristo. Lá no capítulo 3 aos Filipenses, ele diz assim, que tudo quanto ele tinha, que ele possuía, que ele construiu no judaísmo, ele considerou esterco, lixo, estrume, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo foi uma verdadeira criatura, né? Mudou completamente. Foi uma nova criatura mesmo, que inclusive outro dia pregando em um certo lugar, eu disse, olha, eu não gosto muito de seguir a moda, eu não sou muito de moda, sabe?
Se alguém achar até que eu sou quadrado, pode até dizer, embora a barriga negue um pouco, mas eu não sou de seguir a moda. Eu não sou ligado a seguir padrões externos de A ou de B. Eu faço minha própria moda, e quem quiser que me acompanhe, que me siga se quiser, se não quiser também não tem problema. Agora tem um homem que eu procuro imitar na Bíblia, que é Paulo. Que foi o único que pôde dizer, sede meus imitadores, Eu sou de Cristo. como eu sou de Cristo. Né? Então, ele passa por esse processo, ele passa, né, por um processo de transformação, por um processo de purificação. Depois é que vem a chamada, depois ele começa a trabalhar, depois vem a chamada para apóstolo. Aí quando ele começa a escrever os livros, Aí é quando cartas, ele começa a escrever as cartas, por quê? Um certo ministro falou, não, porque era necessário Paulo ser preso, porque senão nós não teríamos as cartas que ele escreveu. Mas isso não procede muito bem. Por quê? Porque cartas em prisão, Paulo escreveu só aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. as outras E as outras duas a Timóteo. Todas as outras ele escreveu livro. As grandes epístolas mesmo, a de Romanos, que é um dos maiores tratados teológicos de todos os tempos, que fala sobre soteriologia, martiriologia, né, escatologia, né? As duas cartas aos Coríntios, não é isso? A carta aos Gálatas, que é uma epístola pequena, mas pelo teor do seu conteúdo está enquadrada nas grandes epístolas, porque ela tem assuntos idênticos da carta aos Romanos, né? Ele estava livre, ele estava em liberdade. Então nem todas as cartas Paulo escreveu preso, não. Porque é o seguinte, que o ministério dele cresceu tanto que ele não podia dar apoio presente, não podia estar fisicamente com a igreja. Ele era de uma forma que ele era tão preocupado que hoje, se tivesse isso aqui, ele passava um dia, meio-dia orando e meio-dia agarrado nisso aqui. Mandando mensagem para os líderes, para os crentes. Ele fala, mas isso aqui pode ser um perigo. Mas isso pode matar alguém espiritualmente, fisicamente, financeiramente, familiarmente, conjugalmente. Pode matar qualquer pessoa, mas pode ajudar muito também. Muito. Não é verdade? Bom, então, para a gente tomar encerrando já, queria que o senhor deixasse um versículo para a meditação. Termina o seu raciocínio, depois o senhor deixar um versículo e fazer uma oração para a gente encerrar. Bom, um texto que me chama bastante atenção nas cartas de Paulo, né? Alguns gostam muito daquela passagem da segunda carta a Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, inclusive, né? E quando Timóteo chega lá, em resposta ao pedido dele de vê-lo com pressa, Paulo tinha sido executado na véspera. Mas o que mais me chama a atenção é a que ele escreve aos Filipenses, né, que é uma das cartas que ele escreve preso, que é conhecida como Carta da Alegria. Né? Em todo tempo ele fala, alegrai, os Filipenses gostavam, amavam muito Paulo, estavam explicados, não, se alegre no Senhor, se alegre, isso aqui é necessário para o Evangelho de Cristo. Não pense que isso é ruim, não, isso é bom, tem que ser perseguido mesmo, é assim mesmo, o reino do céu é assim. Mas o que me chama a atenção quando ele fala no capítulo 3, o versículo 13, que ele diz assim, não que eu julgo ter alcançado, mas uma coisa faço. Porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, aí no 14, prossigo para o alvo. Glória a Deus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não importa o que eu já fiz até agora. O que você já fez até agora. Isso eu me refiro aos bons frutos e às suas falhas também. Que todos nós cometemos. Aquele que nunca cometeu erro é aquele que ainda não nasceu. Não é? De fato. Mas Paulo disse, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo.
pelo prêmio da soberana vocação de Deus, da chamada. Existe uma premiação. Existe um galardão. E eu estou correndo atrás dele. O meu alvo é Cristo, o meu prêmio quem vai dar é ele. E eu quero avançar. Eu quero prosseguir. O meu objetivo é prosseguir. Né? Lá no capítulo 20, se não me engano, versículo 15, ele também diz também um texto muito icônico. Diz ali, e nada tem minha vida por preciosa. Contanto que com alegria termine a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. É por isso que eu creio que quando Paulo é executado pela lâmina do carrasco, ele não poderia ser crucificado, porque era um cidadão romano. Ele foi decapitado por ordem de Nero. Mas quando ele se inclina sobre o tronco, sobre o seco, eu tenho absoluta certeza que ele estava sorrindo. Ele estava rindo. O Senhor, estou chegando aí. Terminei minha missão. Valeu a pena tudo que eu fiz, que eu passei. Estou chegando aí agora. Para mim, esses textos são muito marcantes, que servem de lição não só para mim, né? Então, há muitos outros. A gente for ver nas epístolas, né? Mas, obstante o que você já fez, se foi de bom, ótimo. Continue fazendo. Não pare, não. E tem gente que se acomoda, né? Que não pode, né? Não pode e tem gente que falha e diz, eu já falhei tanto. Deus não quer mais nada comigo. Não, também não. Esqueça o que você fez de bom. Esqueça os seus deslizes. E olhe para o alvo que é Cristo. Prossiga. Deus tem coisa melhor para você. Glória a Deus. Amém. Pedir para o Senhor encerrar aí com a oração. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, né? Agradecendo ao pastor Dário por esse convite. Amém. Não é? Me sinto muito honroso, apesar de, francamente, já disse, ele não me acho à altura de tal responsabilidade, mas agradeço a consideração, a confiança. Espero que tenha servido de edificação para alguns, né? Como Paulo disse, eu me fiz de tudo para com todos na finalidade de ganhar alguns. Se alguns forem alcançados, tá bom. Então vamos orar. Poderoso Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui no teu nome. Quando o Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estará no meio deles. E louvamos pela tua presença, tua misericórdia, a tua fidelidade, sem a qual não somos nada. Nos dê graça para esquecer, meu Deus, o passado e olhar para as coisas novas que o Senhor tem proposto diante de nós, como novas criaturas que somos em Cristo Jesus. Nos ajude a erguer a cabeça, a fazer o melhor, meu Deus, em nossas obras cotidianas, desde o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, o nosso pensar, sozinhos ou acompanhados, acordados ou dormindo, onde estivermos, que o Senhor esteja conosco, nós possamos dar frutos dignos de arrependimento, dignos da vocação que fomos chamados no teu nome, e que o Senhor seja glorificado a nosso respeito, como Paulo foi. Nós te pedimos, meu Deus, que isso seja uma constante até o final de nossas carreiras. No teu precioso e poderoso nome, nós te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra. Agradecemos também aos amigos aí que estão nos acompanhando. Compartilhe, ore e divulgue. Que Deus te abençoe.